Bom dia a todas as amigas e amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa Tribuna Podcast. Aqui, direto da sede do jornal Tribuna das Águas, em Águas de Lindóia. Nesse nosso primeiro programa do mês de setembro, né? Setembro de 2021 já. Estamos indo aí para o final do ano de 2021, nesse sabadão, céu azul, céu de brigadeiro, como a gente sempre diz, né? E hoje no nosso programa estamos recebendo aqui a Cristiane Bernardi Rigol, é isso? Isso mesmo, Cristiane. Cristiane, bom dia. Bom Cristiane dia. Fala um pouquinho aí da sua... Se apresente para o pessoal aí. Oi, meu nome é Cristiane, atualmente venho estudando psicologia, trabalho com a psicopedagogia, atendo em Monte Sião, em Águas de Lindóia, sou professora de yoga. É isso aí, Cris. Você é parapsicóloga? Não, psicopedagoga. Exato. Fala um pouquinho pra gente o que é a psicopedagoga. Qual é o... Então, Luciano, acho que eu vou até introduzir aqui, começar pelo yoga, pela história, a gente vai chegando na psicopedagogia. Você começou pelo yoga? Isso, tudo começou, foi quando eu na adolescência, eu tinha muita ansiedade, hiperatividade, impulsividade, e fui em busca do yoga para uma prática que eu pensei que fosse um alongamento. Fui em busca do yoga, alongamento. Até o professor Hermógenes, que foi meu inspirador, ele falava que usar o yoga como ginástica é muito eficaz. Porém, é como comer a casca e jogar o miolo fora. E isso eu fui tendo a percepção, quando eu comecei, eu fazia uma aula até, era na Moraes Salles, com o Andrés, do Instituto Isvara. Eu ia às quartas-feiras, das 7h30 às 10 da manhã. Era uma prática de posturas físicas com relaxamento. E conforme eu fui fazendo o relaxamento, eu fui sentindo um estado de tranquilidade, um estado de presença, que no meu dia a dia eu não sabia o que era isso. A ansiedade tomava conta. E eu fui me encantando com a prática, com a disciplina, com a constância, estando lá toda quarta-feira. E o que mais me encantava no yoga é o Shavasana, que é a postura do relaxamento final, que a gente chama a postura do cadáver, que é uma postura que você deita, fica totalmente com os calcanhares apoiados no chão, dedo dos pés solto, palma da mão para cima, e você se abstrai do mundo externo. E nisso daí você vai entrando mais em contato com o seu interior. Isso foi me encantando. Eu saía da prática e sentia por alguns minutos uma tranquilidade que eu não conhecia. Então, e fui em busca, conhecer quem era o tal professor Hermógenes, né? O professor Hermógenes, ele foi o precursor do yoga no Brasil, com mais de 30 livros publicados. Ele, hoje em dia, o neto dele, o Tiago Leão, sempre acompanhou ele em tudo. E o professor Hermógenes, ele era um militar, escritor, e com os 35 anos quase ele morreu por causa de uma tuberculose. E ele não podia fazer atividades naquele momento, estava restrito pelos cuidados de saúde. Só que ele não aceitou aquilo, ele falou, não, vou começar a estudar o yoga, a arte milenar, e começou a ir no banheiro fazer posturas de purificação, para oxigenar melhor os alvéolos pulmonares devido à tuberculose. E ele foi tendo uma melhora gradativa. E com isso, ele deixou esse legado lindo que é o yoga, o Hatha Yoga principalmente, né, que é uma prática de posturas físicas, mas ele ia muito pelo corpo e a respiração, o enfoque da prática do Hatha Yoga. E quando eu conheci o professor Hermógenes, onde que ele estava, eu ia atrás. Qualquer cidade, tudo que eu sabia que ele ia estar em São Paulo, onde estava, eu ia. Tive o privilégio de deitar na postura de Shavasana no Sesc em Campinas, uma vez que ele fez uma postura de relaxamento com a gente. E a partir daquilo eu me apaixonei e realmente falei, essa postura é o que eu me encontro. A partir disso eu vou seguindo essa minha vida. E eu tive com o professor Hermógenes até os 90 anos, que foi a última vez que eu tive com ele, no aniversário dele, que nós ficamos 4 dias com ele, num retiro, que foi o último momento. Mas até então, o Hermógenes faz parte da minha vida. A gente, só cortando, que você tem foto do professor aqui? Aí é o professor Hermógenes, nessa época ele... Henrique, se puder pôr na tela inteira?
Ele, né, nesse momento aí, essas que são dele, aí, ele em vários momentos, vários locais que eu ia conhecê-lo, oportunidades, são várias que tem com ele. E nisso, eu comecei, nessa época, com essa ansiedade, hiperatividade que foi melhorando com a prática do yoga, eu fui prestar publicidade e propaganda. Na época, eu gostava muito da criatividade, ideias. Fiz publicidade e propaganda, gostei muito da faculdade do curso, adoro figuras, imagens, formas, desenho. Hoje em dia é uma base do meu trabalho, ludodiagnóstico, eu trabalho com desenho. Porém, o yoga foi me consumindo, eu fui para a área do yoga e comecei a dar aula de yoga. Aí começou meu processo com o yoga. Nisso, os adultos chegavam para mim e falavam: Cristiane, por que você não dá aula para as crianças? As crianças estão precisando. Eu falei: vou fazer yoga para criança. Fui fazer uma formação de yoga para criança, só que daí eu deparei com um universo que eu também não conhecia. Eu falei: não, eu preciso estudar pedagogia. Eu preciso conhecer mais o desenvolvimento humano. Você foi estudar pedagogia por causa do yoga com as crianças? Para as crianças, porque daí me abriu um leque de possibilidade que eu falei: essa área do ser humano eu não conheço. E daí na faculdade de pedagogia que eu comecei a conhecer as fases de desenvolvimento humano, Piaget, que contribuiu muito para o desenvolvimento. Eu fui estudando isso, só que conforme eu fui dando as aulas, que eu dividi em postura física, desenho, contar história, eu fui percebendo uma dificuldade de aprendizagem que as crianças começaram a apresentar. Nisso eu falei: eu vou fazer psicopedagogia clínica para entender a dificuldade de aprendizagem. Daí que foi abrindo esse espaço. Eu fui para a área da psicopedagogia. No começo, eu fiz a minha pós-graduação, daí em neuropedagogia e psicanálise da educação, para conhecer um pouquinho a neurociência, saber como o cérebro responde. E nisso eu passei para psicopedagogia, para aprender dificuldades de aprendizagem, onde eu me especializei daí no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E daí eu não fiquei mais somente com yoga. Eu trabalhava na parte do consultório, a parte clínica, e conciliava com as posturas de yoga, com essa prática. Aí você foi juntando tudo para montar, vamos dizer assim, a sua teoria, o seu tratamento, o seu posicionamento no yoga com a psicopedagogia, é isso? Isso. Conforme eu fui trabalhando, eu ia percebendo essa dificuldade que tem de outras dificuldades de aprendizagem, dislexia, descalculia. Daí, por exemplo, você foi unindo, né? Por exemplo, Isso. você viu a dificuldade num tratamento, que daí você podia juntar com outro para tentar fazer um melhor atendimento, né? Isso. E daí, assim, eu me especializei mesmo, eu fui fazer com o Dr. Clay Blight, né? Especialização na parte de dificuldade de aprendizagem, onde que o TDAH, hoje em dia, que eu mais atendo dentro do meu trabalho. Hoje em dia, eu estou estudando psicologia, né? Estou no penúltimo ano, estou indo para o último ano de psicologia. E eu fui trabalhar o TDAH, a dificuldade de atenção, que acomete demais tanto crianças como adolescentes. E desde 1980, que também entrou na Associação de Psiquiatria Americana a divulgação do TDAH em adultos, que era uma coisa que não era falada antigamente. Então, eu trabalho nessa linha. Desde de 0 a 100 anos é o meu público hoje em dia. E hoje você está fazendo esses atendimentos que você faz aqui em Águas e em Monte Sião. Isso. Aqui em Águas é no Espaço Consciência. Isso. Em Monte Sião? Na Avenida Getúlio Vargas, 304, lá no centro. E com esses atendimentos, como você acabou de falar, são de 0 a 100 anos você atende. Isso. Quando é a parte do desenvolvimento infantil, eu normalmente atendo muito a pedagogia sistêmica com os pais, né? Esse trabalho de mudar os comportamentos dos pais reflete daí no comportamento das crianças. E com isso eu venho atendendo lá e aqui. E o TDAH, né, que vem acometendo muito, que é o transtorno. Hoje em dia nós temos respaldo da Associação
Brasileira de Transtorno de Déficit de Atenção, onde que a gente tem lá tudo que precisa, uma informação fidedigna, porque hoje em dia ainda tem muito uma informação ainda que os pais não sabem lidar com isso, com o diagnóstico quando se apresenta. Porque o transtorno de déficit de atenção é um transtorno de atenção, que é o foco atencional. Ele pode ser com hiperatividade, com impulsividade, e os pais, muitos ainda têm muita resistência em lidar com isso, acham que compromete o intelecto, e não, né? Eu fui percebendo isso no decorrer da minha vida, que eu sempre tive algumas dificuldades, e conforme eu fui para o mundo acadêmico, continuando, né? Eu percebi que essa dificuldade ainda estava fazendo parte. E eu vendo as angústias que os pais sentem quando depara com a criança, adolescente, adulto, mesmo vários, eu atendo muito pessoal que vai prestar concurso, que traz essa dificuldade de aprendizagem, de atenção, eu resolvi ir atrás, porque eu falei, não, eu tenho um parecer disso. E fui fazer meu teste, eu agora com 50 anos, fazendo faculdade de psicologia, eu tenho TDAH. Então, além da teoria, eu compartilho hoje em dia com as pessoas técnicas, ferramentas que a gente pode estar usando para lidar melhor com essa dificuldade, que não limita em nada, muito pelo contrário, né? Estou indo para a terceira faculdade, 2 horas. E outra, se for tratada desde o começo, você pode desenvolver, você pode ampliar, e não barra o seu conhecimento, né? Como qualquer doença, você tem que tratar ela no começo, né? Quando você descobre. Mas daí eu já vou emendar. A gente já falou. Como que um pai, ou um adolescente, ou um adulto, como que a gente percebe que alguém tem esse TDAH? Quais são o que você apresenta? Então, quando começa mais a ter a percepção, quando chega na alfabetização. Quando está no ensino fundamental, ensino médio, normalmente apresenta uma desatenção, um barulhinho que escuta, se distrai, caneta cai, se distrai, uma inquietação de mexer com o corpo. Então, começa a aprender, o professor está falando, começa ali a frase, está atento, de repente, só perde o meio da frase, lembra, no final que volta a ter atenção. Então, vai ficando limitado. A distração, ela é contínua. E limita, daí dificulta o rendimento do aprendizagem. Então, normalmente nessa fase é onde que os professores começam. É a maior característica Isso. Perceber que você tem o distúrbio. Isso, porém que nem o meu caso, que sou adulta, eu fui criando habilidades e ferramentas para lidar com isso, tá? Às vezes, só que como eu estou no ambiente acadêmico, então isso me compromete. Então, eu tenho as habilidades e ferramentas hoje em dia. Eu faço ginástica cerebral para lidar com isso, porque eu preciso manter meu foco atencional. O foco atencional, nós temos atenção, vários tipos de atenção, né? Uma atenção que você concentra e você tem que sustentar aquela informação que está entrando. A partir disso, nós temos também a atenção alternada, dividida, e essa atenção que você às vezes está dirigindo um carro, escutando uma música, você está pondo uma roupa na máquina, olhando o fogão. São várias atenções que tem aí, que hoje em dia, através de exercícios, eu uso muito mindfulness, atenção, meditação, uma atenção plena no aqui e agora, e para ir lidando com isso. E o QI não tem nada a ver com a inteligência, muito pelo contrário, quem tem TDAH é extremamente criativo, comunicativo, a gente tem uma habilidade enorme para artes, para descontração, porém tem o quê? É aqui, né, no lobo frontal, na entrada da informação que se perde. Hoje em dia, sim, tem no DSM-5, é considerado um transtorno, não é uma doença, é um transtorno de dificuldade de aprendizagem, que tem acompanhamento, pode ser com medicação, ou ginástica cerebral, que é o que eu faço hoje em dia, exercício para manter o foco. Que tipo de exercício? Por exemplo, alguém que não pode, ou não tem condições, ou financeira, ou até de tempo, para procurar um profissional, qual é o tipo de exercício que ele pode fazer para amenizar
esse déficit? O que você for fazer, assim, na prática, o que você for fazer, você está trazendo aquilo e sustentar a sua informação que você está recebendo. Tem exercícios que pode ser feito, a gente faz de começo, meio e fim, mantendo uma coerência, uma congruência, mapas mental que ajuda muito, né? Fazer desenhos, elaborar histórias, figuras e manter uma sustentação no que você está fazendo. E o Mindfulness, atenção plena, meditação, que é o caminho, que daí você aprende o quê? A abstrair o que está externo, fora se concentrar de você. Num ponto, concentrar no que se faz necessário ali. Então, você vai ativando o sistema inibitório do cérebro, né? Que é o sistema que dá um freio para a impulsividade, para a hiperatividade, que é aqui no lobo frontal, as funções executivas, que é planejamento, organização, estratégia. Então, isso daí vai sendo melhorado. E é algo contínuo. Como eu trabalho hoje em dia com o pessoal de que seria a terceira idade, idosos, a parte cognitiva, a ginástica cerebral, para melhorar a memória, a concentração. Então, são exercícios que envolvem tanto, às vezes, com essa faixa etária de psicomotricidade, para trabalhar a parte motora, a parte respiratória, como exercícios que seriam pedagógicos, que a gente utiliza. São jogos, materiais pedagógicos que mantêm uma coerência, uma sequência. E, por exemplo, se uma criança, um adolescente tem o transtorno e não cuida ou não sabe que tem, que agora, isso já é uma coisa mais, assim, que se dá atenção mais novo, né? Você está falando, 50 Sim. anos, você é profissional, e agora que você foi estudar e foi ver que você tem esse transtorno. Se um jovem, alguém tem esse transtorno, com a idade, ele pode se acentuar esse transtorno, esse déficit, essa falta de atenção? É uma coisa que vem, que vai se acumulando, que vai piorando com o tempo? Muito legal essa pergunta. Então, Luciano, eu fui perceber isso comigo, porque eu sempre, conforme eu atendia as crianças, eu me identificava muito o que eles me traziam. Se você está na sua vida diária, é um adulto que não fez o teste, mas provavelmente tem, esse teste é feito com neuropsicólogo, tá? Tem que ter essa formação psicóloga, essa especialização em neuropsicologia. Se ele pode viver no dia a dia normalmente, não é que vai ter um aumento. O que diminui com o passar dos anos é a sinapse. Se a gente não mantém o hábito de leitura, mantém a alimentação saudável, sono, que é fundamental para consolidar, tá? Tudo que você aprende para levar para a memória de curto prazo, para a memória de longo prazo, uma atividade física, isso daí são comportamentos, hábitos que ajudam a melhora. E no adulto, o que ele vai perceber se ele não está num ambiente acadêmico? Ele esbarra, às vezes, numa coisa, deixa cair, vai na cozinha pegar uma coisa, vai pegar uma água, de repente pensou em outra coisa, fez outro caminho, chega na cozinha, não lembra direito. Então, não vai comprometer muito, eu diria. Só que o que vai acontecer? Ele vai aprender a viver com isso. Ele pode fazer o teste, descobrir que tem realmente a gente já começar com essa ginástica cerebral para melhoria disso, ou quem está no ambiente acadêmico percebe muito. Inclusive, no ambiente acadêmico, você começa a perceber, e daí, se você for ficar estudante a longo prazo, você sente que daí vai limitando. Então dificulta. Coisa que você poderia estudar em 1 hora, você leva 2 horas para absorver. Então, eu sou muito a favor de quanto antes você fazer e saber o que você tem ou não. Sim. Inclusive, conforme eu fui buscar isso, eu gosto muito, eu sou muito da meditação. Dentro dos meus atendimentos faz parte a meditação, é algo que eu acredito, sinto o resultado e eu venho aplicando. Mas a meditação, o que é? Você abstrair do sentido, do externo e para o seu interno, cada vez mais e mantendo um foco. E os ruídos externos, eles tendem a amenizar. Porém, quando eu fui fazer o teste TDAH, eu não tenho somente o TDAH, eu tenho o DPAC, que é um distúrbio do processamento auditivo central. Então, eu levantei a minha bandeira agora para ajudar todo mundo aí que tem, para a gente saber lidar melhor com isso. Esse DPAC, o que acontece? Por exemplo, um cachorro está latindo, vários cachorros.
Para uma pessoa é normal o latir do cachorro. Vamos meditar. Para quem o DEPAC, uma moto que passou, por exemplo, que acelerou. Para quem tem o DEPAC, esse som, ele não é filtrado, ele entra muito intenso. Eu não diria só o DEPAC, uma sensibilidade auditiva. Então, é um ruído muito forte. E quando você vai absorver a informação, ela leva um tempinho para você entender e para ela devolver. Então, isso também, hoje em dia, faz muito parte dos jovens. A gente está tendo muito muitos, às vezes, com DEPAC ou TDAH, que também afeta muito. E o que ajuda isso? É realmente muita leitura, muitas atividades, muitos exercícios, um sono, que é onde que eu entro com o Yoga Nidra, o Yoga do sono profundo, que também beneficia a melhora física e mental. Hoje em dia, a minha área, que eu trabalho muito com todas as idades, né? Com todas. Trabalho muito com adultos, muito com casais, que eu trabalho também com coaching, com constelação. Então, hoje em dia, é um trabalho amplo. E o Yoga Nidra, o relaxamento profundo também, que ajuda a relaxar, tirar as tensões, a ansiedade, que vai melhorando, tendo resultado favorável para tudo isso. O Cris, eu não sei se é transtorno, não sei como é que se classifica, a questão, por exemplo, tem um pontinho ali, aqui, por exemplo, tá o chaveiro ali roxo. Tá. Aí, por exemplo, eu tô com você, mas toda hora ali. Tá. Por exemplo, eu fecho o guarda-roupa em casa, fica uma pontinha da camisa para fora. E eu vou assistir televisão. Se eu não for lá e não tirar aquele negócio, eu não consigo me concentrar na televisão. E isso é nas outras coisas também? De fechar, de verificar a porta, verificar... Também. Também. Aquela de sair de casa, olhar, será que eu fechei a porta? Será que eu não saí? Há 15 dias atrás eu saí, fechei a porta, fui trabalhar. Acho que eu andei uns 10 minutos, uns 5 minutos de carro, eu não fechei a porta. Tá. Voltei para fechar. Tinha fechado. Tá. Tinha fechado. Tá, então, daí entra uma área, provavelmente vai com o outro lado da psicologia, daí seria a psicologia, daí, para ver isso, talvez poderia estar entrando num toque, num transtorno... Minha mulher fala que eu tenho toque. Tá, e talvez eu entraria, daí teria que, isso quem é o psiquiatra, né, o especialista nisso, daí tem o acompanhamento com o psicólogo. Uhum. Mas entra um pensamento meio obsessivo, né, de repetitivo, esse pensamento, né, de ficar olhando, de ficar conferindo. E hoje em dia também vem se apresentando muito, depois da pandemia, o lavar a mão, né, afetando muito a necessidade que nós temos, né, e necessitamos, mas também é algo que está cometendo muitas pessoas, né, se apresentando muito devido a esse momento que nós estamos vivendo aí dessa pandemia. Por exemplo, a minha mesa, o celular tem que ficar aqui, fica certinho. Os papéis ficam no lugar para me achar, tem que estar... Tá. Eu olho se aqui tá tortinho, eu vou lá, arrumo, tem que estar em ordem. Uma organização, desde que seja saudável, não comprometa. Não me compromete, isso. Mas se eu olhar, não Sim, tá a partir bom. do momento que começa a comprometer, daí se faz necessário buscar ajuda daí na parte da saúde. E uma pergunta, não é para mim, essa pergunta não é para mim, é o que o pessoal faz, a gente vê na rua. E o álcool, ele acentua esses problemas? Sim, isso, porque não é para mim, tá? Nós temos aí as sinapses cerebrais, né, a dopamina, ela traz um bem-estar, ela traz ela ativa um prazer. A serotonina traz aquele bem-estar com o yoga, com a meditação, nos proporciona, com a terapia, né? Você sair de uma sessão de terapia é algo muito gostoso. Como você toma banho e escova todo dia os seus dentes, a terapia é uma coisa que eu considero semanal, ter que fazer uma higiene mental. Então, sim, o álcool compromete, porque... Acentua, alguém que tem algum distúrbio, o álcool acentua. O álcool, sim. Não é o ideal, não traz benefício. Podendo evitar é o ideal. É isso aí. Ô Henrique, eu vou pedir para você, eu vou ler alguns comentários aqui, eu vou pedir para você colocar também a nossa enquete do dia. Vamos lá, o pessoal que está acompanhando a gente. Carolina Delengélica, bom dia. Quais os sintomas, mas ela não colocou aqui. Carolina, sintomas... A Eliane Prado, a nossa grande chefe aqui, acompanhando. Admiro demais a Cris.
Benedita Aparecida, bom dia a todos. Benedita Aparecida também está mandando pau. A Carolina Delangélica está em Ilhabela nos assistindo. Que legal. Sempre tem alguém aqui o Valmir, que está na Irlanda, o Suman, que está nos Estados Unidos. O pessoal sempre acompanha a gente. Sintomas TDA, a Carolina, ela está te perguntando, sintomas de TDA adulto. Mas antes disso, vamos. O Henrique puder colocar aí nossa enquete do dia, para a gente fazer, o pessoal ir ajudando a gente aí, que é o tema que nós vamos entrar depois, que é o bullying. Ah, sim. O pessoal puder responder, vai comentando com a gente aí. Se você. Não está aparecendo aqui ainda. Na tela lá. O pessoal que está acompanhando a gente está aparecendo na tela aí. Se você já foi vítima de bullying na vida, né? Algum tipo de bullying, então responde aí pra gente que a Cris vai falar um pouquinho de bullying, que é um problema seríssimo aí que vem aumentando, se acentuando aí nessa nossa sociedade moderna. Pedi primeiro para você falar sobre os sintomas do TDA de adulto. No adulto, o TDA, ele pode apresentar, sendo só o TDA, é a desatenção, é a distração. É começar ler um livro, tá no começo da página, chegou no final, perdeu o que estava no meio do livro. Fazendo as coisas, às vezes dá um branco na cabeça, não lembra direito o que estava fazendo. Essa desatenção que vai comprometendo, às vezes, uma desorganização. O TDA, falta uma sistematização, uma organização, um planejamento, é onde compromete as funções executivas do nosso cérebro, que são responsáveis para isso, né? A função cerebral da atenção. Então, a pessoa, às vezes, se ela não aprende a lidar com isso, administrar isso, chega no final do dia, às vezes, tinha muita coisa para fazer, se perdeu nas coisas que era para fazer, não teve um dia produtivo, sente um desconforto, às vezes, onde deixou o carro, estava distraído, fechou o carro, saiu, depois foi fazer outra coisa, esqueceu o papel que precisava, tem que voltar a pegar papel. Então, acomete um certo atraso no que poderia ter uma programação tranquila, saudável, deixa cair as coisas, esbarra, às vezes quebra por estar distraído pensando em outra coisa. Mas o adulto que vivencia isso pode sim melhorar muito com as atividades que a gente vai fazendo, de ginástica cerebral, comprometimento semanal com os exercícios. E se for no ambiente acadêmico, for estudante, daí sim é ideal realmente se cuidar, porque para não perder muitas horas de estudo, né? O TDAH que está na escola, na universidade, fazendo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, ele pode ficar a tarde inteira estudando e absorver muito pouco, sendo que ele, se cuidar disso, de repente a medicação, às vezes, muito caso, se faz necessário. Eu ia entrar nesse... Sim, eu sou a favor. É a favor da medicação nesse tipo de caso? Sim, tem casos e casos. Não é toda situação que se faz necessário o uso. No meu ver, né, isso daí entraria a parte da psiquiatria, né, os médicos. Porém, trazendo o meu caso, hoje em dia, eu administro bem o que eu preciso fazer com as técnicas que eu uso. Até meus professores da faculdade, tem muitos, quando eu falo que eu tenho, por favor, levar um pouquinho em consideração, né, o DEPAC, o TDAH que eu tenho, na gentileza, sim, nas correções, que sim, o DEPAC acomete muita escrita, troca palavrinha. Então, às vezes qual a relação do DEPAC e dislexia? Daí a dislexia entra um outro transtorno de aprendizagem, que também existe em troca de letras, mas não é daí a área que eu me aprofundei. Uhum. Sim. Até tem um filme muito legal, que são Estrelas na Terra, que é sobre dislexia, vale a pena assistir. E o TDAH adulto seria isso. Se ele está no ambiente acadêmico, é interessante. Tem hoje em dia a medicação, a Ritalina, né? Que às vezes aquele dia que você vai estudar, aquele dia que tem que render muito seu estudo, você toma a medicação, ajuda a clarear, ajuda você a absorver mais o aprendizado. E também, quem não se adapta, quem não gosta, não existe o certo e o errado, eu acredito. O que você valoriza, né? E, de repente, não, você estuda se organizando a cada 20 minutos, técnica Pomodoro. Hoje em dia tem essa ferramenta também, a gente estuda 20 minutos, para um pouco, descansa, volta a estudar. Então, a gente vai desenvolvendo técnicas de estudo.
E, ó, pessoal comentando. Agora, quem mandou um recadinho pra gente foi o Cirineu Mourão. Bom dia, faço terapia com ela há 2 anos. Recomendo. A Carolina, né, fazendo EAD, tá muito difícil. Acho que ela está estudando, fazendo, né, o que se dá para fazer hoje em dia, né, que é o EAD, ensino à distância, e ela está com alguma dificuldade. E o Marco Grivol. Bom dia, a Cris é minha mãe. Ela me ajuda muito com dificuldades da faculdade e na vida. A melhor pessoa do mundo, te amo. Que gostoso. Ai, que amor, né? Ô, Cris, É uma troca. Ele me ajuda, eu ajudo. Somos estudantes. Ele também na universidade me ajuda muito na parte. Ele é na parte de exatas, faz ciência da computação. Então, eu sou de humanas, então é uma troca aí de colaboração entre eu e ele. Dados quantitativos, eu corro ver número com eles. Dados qualitativos, que a gente chama que é mais observação, daí entra a minha assessoria aí. Eu voltei a estudar também, com a Guilhermina, agora eu sou professor de matemática. Todo domingo eu tenho que dar aula de matemática. Ai, fantástico. E eles adoram estudar com o pai, com a mãe. Quando o pai e mãe têm paciência, eu incentivo muito. Estude. É um reforço positivo para o seu filho. Pegue livro. Hoje em dia as crianças, o vocabulário está muito limitado. Chega algumas contas, eu falo, agora vamos parar, vamos lá tomar um lanchinho e tal, ela vai tomar lanche, eu vou no celular para ver como é que faz, porque eu não lembro mais. Sim. Vai botar bem aqui, é assim que faz. E comete mesmo, né? Hoje em dia é tudo muito mais rápido, dinâmico, você não lembra, né? A gente não lembra mais. Eu quero entrar em outro assunto. Primeiro, pessoal, vamos respondendo aí, daqui a pouco a gente vai falar da nossa enquete sobre o bullying, mas eu queria te falar um pouquinho agora dessa situação que a gente está vivendo, que é a pandemia. Sim. Como que a pandemia atuou, modificou aí os seus atendimentos ou as necessidades das pessoas, né? Porque acredito que agora deve estar muita ansiedade, o pessoal ficou muito em casa. Qual é essa questão de ficar muito dentro de casa? Muita preocupação financeira, muita preocupação de vida, até de morte. O que isso trouxe para yoga e para o seu trabalho? Para os seus atendimentos? Tá. Né? Então, exatamente isso. Essa parte da saúde, que envolve a saúde, foi onde também eu fui somando, né, a psicopedagogia, e tive a oportunidade de conhecer o Pat Adams, que é o filme Pat Adams, que é do William Robbins. Que ele veste de palhaço. O Pat Adams, ele veste de palhaço e vai nos hospitais, né? Atender as pessoas, levar alegria para os hospitais. William Robbins que interpretou. É um filme muito lindo. A gente faz psicologia, quem vai para a área da psicologia hospitalar aí, pelo menos sempre a gente recebe uma indicação desse filme. Então, eu tive a possibilidade de conhecê-lo. Conhecer o Meir Schneider, que também... A gente tem algumas fotos? Tem foto dele, sim, do Pat Adams, tem. Ele tá com uma roupa colorida, aí são do Hermógenes, todos os momentos que eu tive com ele, Rubem Alves, aí a doutora Suzana Herculano. Eu fui fazer neurociência com ela na Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Agora ela tá trabalhando no exterior, né? Tá morando no exterior, continua aí na neurociência. Ela contribuiu muito para o livro 100 bilhões de neurônios. Ela tem vários artigos publicados que entra lá aí. E o Pat Adams é um que está com uma roupa bem colorida. Ele teve no Brasil, então eu fui no Pará da Ciência. Tem uma foto aí também que está o Meir Schneider, que é a área da saúde, que eu vou chegar onde você me falou aí, trouxe a questão da pergunta. E o Meir Schneider, ele era filho de pais surdo, ele nasceu com uma doença gravíssima, ele não enxergava. E ele foi, até os 7 anos, ele foi considerado cego. Ele foi alfabetizado no Braille. Então, ele também... esse é o Pat Adams, que ele faz um trabalho do amor contagioso, que hoje em dia, essa área da saúde, esse respaldo nos hospitais, que está cometendo tanto o pessoal, o burnout, né? O estresse, isso entra nesse momento, né? O estresse, a fadiga. Mas só recapitulando aqui, do Meir Schneider, daí ele foi aprender o Braille e foi considerado cego, e ele não aceitou isso.
tá? Ele falou, não, eu vou trabalhar um método, e foi em busca do yoga, foi em busca da respiração, desenvolveu um método de autocura, self-healing. E hoje em dia ele tem livros publicados, que ele também está aí numa foto, e tudo isso me abriu o leque para a área da saúde. Olhar realmente o estresse que acomete, a ansiedade. E nesse momento de uma pandemia, houve sim um aumento bastante. O TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, antigamente não tinha tanto, eu acredito, né? Eu também não posso falar que eu não tenho os dados científicos aí, quantitativos, né? Mas hoje em dia as pessoas vêm, trazem, né, que estão com psiquiatra, psicólogo, e vêm para um acompanhamento multidisciplinar, o síndrome do pânico, que eu venho trabalhando muito no Yoga Nidra, que é o yoga do relaxamento profundo, que é uma técnica que auxilia muito no processo do sistema nervoso autônomo, dos batimentos cardíacos, um relaxamento profundo. E a timidez, que está cometendo muito, timidez. As crianças ficarem em casa e não terem convivido, é isso? Isso, a fobia social. Então, tanto de criança, adolescente, como os idosos. Entre os idosos aí, coisas que eles tinham o desconforto com a dor crônica que vivia, com a finitude, deparar com a finitude de vida. E hoje em dia eles me trazem, né, na ginástica cerebral, psicomotricidade, o relaxamento que eu trabalho com a terceira idade, eles trazem muito medo de perder pessoas que amam, medo que naquela fase da vida não se apresentavam tanto. Estou generalizando, né? Sim. De uma maneira ampla. Mas medo de perder filhos, netos, medo de ter que parar num hospital devido à pandemia. Então, realmente, essa pandemia ainda tem muitos estudos sendo feitos. Porque não sabemos ainda o que vai ser. Quais os efeitos dela? Né? Isso. Só nesse momento, sim, aumentou muito vários transtornos relacionados também à saúde mental. É isso aí. Programa Tribuna Podcast. Sabadão, a gente está recebendo aqui a Cris. Está falando um pouco para a gente de psicopedagogia e yoga. Nós vamos fazer um rápido intervalo e depois a gente volta com o segundo bloco do nosso programa, tá bom? Já já a gente volta. Você já possui um sistema de energia solar fotovoltaico nacional Sol? Esse sistema é, sem dúvidas, o melhor investimento que você pode fazer se tratando de segurança e economia, com retorno imediato, já que a energia é produzida assim que o sistema é ativado. Mas, para isso, você precisa contar com uma empresa experiente na instalação desse tipo de sistema. A Nacional Sol atua na instalação de sistemas fotovoltaicos com equipe especializada e equipamentos de qualidade, garantindo energia limpa, acessível e sustentável. Veja como funciona no passo a passo a seguir. Primeiramente, você deverá encaminhar para a nossa equipe a sua última conta de luz, para que possamos analisar o histórico de consumo, classificação, impostos, bandeiras, entre outras informações. Após isso, iremos elaborar a proposta de acordo com a sua necessidade. Estando tudo ok, fechamos a proposta e elaboramos o contrato para assinatura. Fazemos a visita técnica para preenchimento do cadastro e fotos para homologação. Solicitamos a integração do seu sistema de energia solar à distribuidora de energia. Após a instalação do sistema, a distribuidora trocará o seu medidor de energia, ativando o sistema. Tudo pronto! Agora, você poderá desfrutar do sistema e monitorar sua economia em tempo real. Conte com a Nacional Sol. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento. Olá, amigos que acompanham o programa Tribuna Podcast. Estamos ao vivo todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pela página do Facebook e canal do YouTube. Curtam nossa página e se inscrevam no nosso canal.
Programa Tribuna Podcast, aqui, direto da sede do jornal Tribuna das Águas, em Águas de Lindóia. E hoje recebendo a Cris Grivol, que é psicopedagoga e professora de yoga e mais um monte de coisa que ela não fala, não dá para falar aqui, porque ela é tudo. Né? Tem um vasto currículo aí, uma vasta formação, né? E um vasto conhecimento aqui em psicopedagogia, em yoga. Cris, eu tinha um sonho, uma vontade muito grande de conhecer o Padre Haroldo Ram. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu até tinha um dia que eu falei, hoje eu vou lá no instituto, tal, liguei, ele estava lá, tudo, mas eu não fui por problemas profissionais. E eu sei que você teve um convívio com ele, semanas de estudos, você acompanha. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Padre Haroldo Ram, sobre o trabalho dele, o pessoal aí que está acompanhando a gente. Ok. O Padre Haroldo Ram, ele tem lá em Campinas, o Instituto Haroldo Ram. Ele desenvolveu, né, aperfeiçoou o yoga cristã, que ele, como padre, ele fazia uso das práticas do yoga, ele conciliou com a crença, com a religião dele. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e nesse processo eu fui passar o final de semana em cursos com ele, e onde que ele apresenta, ele tem umas atividades que ele desenvolve, a gente acordava, é o puro amor. Quando eu falo Padre Haroldo, ele é puro amor. Lá tem o pessoal que é uso de drogas, sim, álcool. Então, eles estão lá em tratamento e o padre era totalmente o que me marcou muito, o carinho de todos. Onde que ele passava, as pessoas queriam arrumar a roupa dele, queria estar perto dele. A gente chegava perto dele e falava, padre, bom dia, como você está? Ele falou, cada vez melhor. Sempre então, para cima. Independente de estar melhor. Tem a foto com ele para a gente ir falando e deixar ele de vermelho, está de vermelho. E aí, esse aí. Daí, então ele trazia muito isso, né? Como você está cada vez melhor. O amor só por hoje, né? Medo de nada, só amor. Então ele trabalhou muito isso. E a ginástica, ele fazia ginásticas, acorda às 5 horas da manhã, a gente acordava, fazia a prática de exercícios respiratórios, de alongamento. E durante o dia ele fazia a missa, que a gente acabava participando, independente da religião de cada um, respeitando todas, mas o pessoal, assim, era tanto amor envolvido no ritual. Você sentia isso lá? Sim, é puro amor. Padre Haroldo, puro amor. E daí ele fez um trabalho lindo, né? Desenvolveu, ele tem livros publicados do yoga cristã, e esse trabalho de ajuda, de cuidar dos menos favorecidos, pessoas que são abandonadas, que usam de drogas, vícios. Então, conseguem esse apoio. Em Campinas tem esse espaço aí, esse legado que ele deixou. Tem bastante... Tem uma história de sucesso lá, de recuperação. Sim. A maior parte do tratamento, do trabalho dele é baseado no yoga ou não? Então, isso exatamente eu não posso estar falando. Quando eu fui em busca, foi para conhecer o projeto que ele fazia, né, desse trabalho, dele desenvolver com jovens, e daí ele concilia o yoga cristã, que é o legado dele também, né, que auxilia nas práticas físicas, na respiração. Sim, é uma forma de exercício, ele usa como exercício. Sim. E foi uma oportunidade que eu tive, fantástica, foi até os 100 anos, lindo, aí é o amor, esse daí, e a área da saúde, assim, me traz muito pessoas, assim, né, que abre esse espaço de olhar para o outro com uma atitude muito amorosa, né? Para se dedicar a uma causa dessa, né, pessoas que têm um problema, uma certa dificuldade para superar esse problema, é difícil, não é um trabalho que você vai lá, você faz um tratamento, você faz uma coisa, você sabe que vai ter um resultado lá, você não sabe. Não, é algo contínuo, né? Contínuo. Existem muitos vazios existenciais que as pessoas estão lá, sofrem, você não sabe o porquê, você não sabe o porquê. Não, é muito subjetivo. Chegar no porquê da situação. Não, é muito subjetivo, né? E nós somos seres humanos imersos de alegria, de tristeza, de falha, de erros.
Tem épocas da vida que eu falo, a gente encontra situações que tiram o melhor da gente, a gente consegue fazer melhor, e tem momentos que a gente depara com situações que também consegue tirar o nosso pior. E o Padre Haroldo, ele via isso, então ele tinha esse olhar de acolher a dor que se apresentava, independente, sem julgar, sem nomear, apenas amor. Então, para mim, ficou algo muito, muito marcante ter essa oportunidade de estar com ele, te dar esse abraço, esse olhar nele. Quando ele estava com a pessoa, poderia ser 1 minuto, mas ele estava olhando para a pessoa. Eu estou aqui. Então, você sentia totalmente interagida, integrada numa sensação de paz e amor. Que bacana. Que legal. Bom, depoimento legal aí do nosso Padre Haroldo Duran. E como é que tá a nossa... Nós estamos fazendo uma enquete aí, querendo saber se o pessoal que acompanha a gente se já sofreu, já passou por um bullying, né? Que é um problema difícil, um problema complexo aí de a gente apurar o que é bullying, o que o bullying pode causar aí para uma criança, até para os adultos, né? Henrique, como é que tá a nossa enquete? Tem como pôr na tela? Então vamos lá, enquanto o Henrique vai pôr na tela, eu queria entrar nesse assunto agora com você do bullying. O bullying é um problema, eu acho bem complexo, uma coisa, para muitos é mimimi, ou no meu tempo não tinha, tantos apelidos eu tive, agora tal, mas não é, né? O bullying é uma coisa séria, que pode marcar e pode marcar mesmo a vida aí de uma criança, de um adolescente aí, às vezes a criança está sofrendo um bullying e não sabe como sair disso, né? Você enfrenta muito, você pega muito problema, você enfrenta muitos problemas de bullying no seu trabalho? Sim, não acomete só crianças, adolescentes, e sim adultos também. O bullying é a não tolerância, né? É o lado hostil, ao olhar para o outro, o que tem de diferente e não aceitar o diferente do outro. E o bullying, ele causa muitos danos emocionais, de não se sentir incluído, não se sentir aceito, de a pessoa ir para dentro. Quando ela ainda sofre um bullying, ou numa escola, ou no ambiente de trabalho, na vida pessoal, esse bullying, se ela sofreu, ela chegou na casa dela, ela tem um fator de proteção de pessoas que a amam, pessoas que zelam pelo bem-estar, que ajuda a resgatar a autoestima, a dor que se expressa, isso daí ainda a pessoa consegue com o tempo ir administrando. Porém, quem faz o bullying, a pessoa que sofreu o bullying, ela vai aprendendo a lidar com aquilo e tentando superar, porque a gente cai num estado, digamos assim, de vulnerabilidade, né? Você vai lidar com um lado imperfeito, que para o outro talvez é imperfeito, e para você tudo bem ser assim, né? Então, isso gera muita dor. E a dor ainda, eu digo que fica um rastro, porque a pessoa que sofreu bullying, se ela tem na casa dela algo que ajude, que ela tem um apoio de família, ela ainda consegue lidando, fortalecendo e superando. Se ela sofre um bullying e chega na casa dela, ela tem um fator de risco, ela tem uma vulnerabilidade física, emocional, não tem um amparo, isso daí é algo que acomete muito, limita muito o desenvolvimento da pessoa. E para quem sofre o bullying, ele vai tentando resgatar. Muitos, às vezes, não, sofrem muito, tem que fazer muito tratamento. E o que acomete são as brincadeiras que continuam, né? O ciberbullying hoje em dia que tem nas redes sociais. Então, a pessoa está tentando superar aquela dor, aquele erro, aquele desconforto. Só que começa indiretamente brincadeirinhas, comentários, e muitas vezes de adultos que você nunca espera isso, né? Não, e às vezes tem pessoas que têm um discernimento e continua. Então, além da pessoa ter que lidar com aquela dor que acometeu, ela tem que lidar ainda com o olhar do outro com frequência, né? Então, é algo, eu diria assim, antigamente, realmente, era brincadeira, né? Brincava, brigava, discutia e acabava ali. Hoje em dia, não. Eu acredito que é o mundo que nós estamos vivendo, a autoimagem que está aí alastrando da perfeição. Você tem que ser perfeito para você ser visto, ser aceito.
Hoje em dia, os jovens estão tendo demais não se aceitar. Por causa dessa imagem de corpo perfeito, dinheiro, uma vida perfeita, assim, que se vende nas redes sociais. Isso agrava, né? Você acha isso acomete muito, acaba agravando muito. Então, existe essa própria luta interna de ter que ser aceito e hoje em dia existe uma hostilidade e, infelizmente, acomete essa intolerância, o preconceito, que acaba coisa que antigamente parece que nós não vivíamos isso mesmo, né? Se a gente for olhar algumas décadas atrás, era resolvido, brigava, e embora no outro dia estava conversando. Hoje em dia, infelizmente, às vezes, quem faz o bullying tem uma maldade inata, né? Vem uma maldade para despertar algo que vai doer no outro. Como o professor Hermógenes dizia, né? A dor não acomete somente a dor não acomete só as pessoas que não são boas. A dor acomete os bons. Só que ele trazia muito isso. Quando acomete os bons, olhar para aquilo como que poderia ser um obstáculo, algo para parar, que poderia acontecer algo pior lá na frente. Então, eu diria assim, quem sofre o bullying, procure ajuda, procure que realmente, se em casa não tem um apoio, não tem um amor, não tem uma necessidade de ajuda, vai atrás, procure psicólogo, psiquiatra, porque, infelizmente, é uma dor que todo dia acomete, dia a dia, a pessoa. E muitas vezes ela lida bem com aquilo. É algo dela, tudo bem, mas como há um apontamento naquilo, acentua. Mesmo nas escolas, antigamente, quando a gente estava, todo mundo, se falar que você não sofreu o que se chama de bullying hoje na escola, acho que todo mundo passou de alguma forma, mas era uma coisa, como você disse, era uma coisa, tudo, na verdade, não é só o bullying, tudo era mais tranquilo antigamente. Hoje parece que tudo tem maldade, tudo marca, fica, não, né? Como que na escola também você vê que tá mais, como eu posso dizer, mais marcante, mais forte o bullying? Porque antes, por exemplo, você fazia orelha, gordinho, Pelé, não sei o quê. Era um bullying. Hoje é considerado bullying, mas na época era uma coisa mais leve. Hoje você pega na escola e fala, orelha, gordinho e tal. Assim, na escola ele se acentua mais depois. Então, na escola, eu fiz estudos com a Micheline Flake, com ela aí eu não tenho a foto, mas a Micheline Flake, ela fez yoga na educação e ela fez um trabalho do Yoga Nidra, ela traduziu os livros que trabalham esse relaxamento. Nas escolas, eu frequentei muito, tanto as escolas em Monte Sião, como em Águas, na época que eu fiz pedagogia, psico, um carinho por todas as escolas que me receberam, que eu levava e divulgava o yoga na educação. Então, tem sim uma situação ou outra que apresenta. Nessa época da pandemia, devido a ter sido online, eles não estão trazendo tanto o agravante. O que acomete é talvez o ciberbullying, é aquela conversa rápida de WhatsApp. Trazem sim uma coisa ou outra. Mesmo essa semana eu tive uma criança que não está sendo aceita participar porque ela está baixinha, não querem que ela jogue, então ela assim está trazendo desconforto, mas hoje em dia ainda tem esse respaldo bem legal dos profissionais da educação aí, que tem os coordenadores, o psicólogo, o psicopedagogo, então faz um trabalho, não estende tanto, consegue logo ali olhar a situação e tentar romper. Você vê que as escolas, que você tem um certo conhecimento, Águas, Monte Sião, escolas em geral, os profissionais estão estão se preparando para essa questão do bullying, do ciberbullying, eles têm uma visão preparada para atuar nessa situação? Eu acho que assim, né, a minha percepção que se apresenta, sim, nós vamos, quem está na educação está sempre tendo um olhar da união, né, de um ambiente propício para isso. Então, na educação, eu acredito que os profissionais estão procurando manter um olhar atento para essas situações dentro do possível.
Só que o que acomete, às vezes, a criança não leva isso para o professor, para o pai. Não leva na gravidade que ela está sentindo, né? Ela mantém para ela. O que acomete muito, o que acontece? Entra num processo de uma introspecção. A introspecção é saudável. Porém, não quando você está com os pensamentos depressivos, tudo mais. E às vezes, para não compartilhar essa dor... Porque ela está grande. Ela mesma vai tentando administrar. Então, daí ela acaba não levando para o professor, para o coordenador. E é isso onde vai daí trazendo para dentro, né? Começando a fobia, timidez social. Aonde isso pode chegar para a criança? Você pode levar a que extremo essa questão de não abrir, de não procurar um profissional, de não... Que você falou, antigamente se chamava né, fazia um bullying ou algum comentário, você já saía no soco, já resolvia. A gente falava, quando a gente era moleque, a gente falava assim, se tiver um problema, você conta pro Ricardão. Aí o Ricardão conta para todo mundo, acabou seu problema. Porque todo mundo tá sabendo. Hoje não dá para fazer isso, hoje, né? Até onde isso pode chegar? Então, quando o jovem, ele sofre o bullying, mas em casa ele tem um amparo, tem esse fator de proteção, e isso vai sendo resolvido, tá? Tem ajuda aí de um psicólogo, de uma equipe multidisciplinar, do psicopedagogo. Então, isso vai sendo administrado, ele vai aprendendo a lidar, vai sendo fortalecida a sua autoestima. Agora, quando ele guarda para ele não compartilha, não tem um fator, às vezes, tem um fator de risco dentro de casa, né? De desamparo. Então, essa dor pode levar aí a transtornos, né? Mentais, desencadear. Até essa semana eu li um caso de uma menina, acho que várias vezes a gente vê, que sofreu bullying pelas redes sociais. Então, ela não voltou mais para a escola, não quer mais para a escola. Sim. Caso de crianças, até jovens, adolescentes que se mataram. Chega aos extremos essa questão do... Porque não é um bullying, né? O bullying, principalmente falando nas redes sociais, não é uma coisa que fica só entre a roda de amigos. É uma coisa... O cara põe na rede social, vira para tudo. Pode até ser uma mentira, uma coisa que não é, mas viraliza. Você vê lá, daqui a pouco tá com 1.000, 2.000, 1 milhão de pessoas comentando essa situação. Isso, foi fantástico isso daí, Luciano. O que vem acontecendo, até eu estou estudando, estou na psicologia, venho estudando o suicídio, venho estudando os cuidados paliativos e o luto já faz um decorrer desde o primeiro ano da faculdade que eu tenho esse interesse. Eu fiz o curso, até tem a foto da Maria Helena Franco, que é aí tem a Sofia Bauer, que trabalha com a psicologia positiva, médica psiquiatra, com yoga, e aí Freud, né, pouquinho da psicologia, aí Maria Helena Franco, né, doutora aí da já que ela trabalha, é professora lá de psicologia na USP. Então, o que vem acontecendo é o seguinte, né? Acaba esse ciberbullying, né? Ele alastra para redes sociais e são, às vezes, episódios únicos na vida de uma pessoa, é um momento, um fato, e nisso daí a pessoa ela já está num sofrimento. Nós não sabemos o que os jovens realmente... Se a pessoa não chega e não fala o que está acontecendo, a gente não sabe. Por melhor especialista que você chegue, né? Tem ou apresentar uma situação, mas dentro a gente tem fatores genéticos que estão associados, tem fatores ambientais que a pessoa vai construindo a história de vida dela, né? E tem a parte do cultural, como ela vai ver no mundo, vai interagir nessa biopsicossocial, digamos assim. Então, se os jovens passam por um ciberbullying, muitas vezes eles já estão em sofrimento, principalmente essa pandemia aí, anos, aí já a Universidade Federal não voltou ainda, faz 1 ano e meio que a turma está tendo só online, e o que vem acometendo muito, né, a depressão nos jovens, suicídio. Então, isso é algo muito sério, uma brincadeira que pode virar descontração, é uma dor muito grande que existe ali. Infelizmente, a gente vive muito isso ainda. E vem isso daí que, se você corta uma situação, você não compartilha aquilo, né? Então, eu diria que seja a mudança que você quer no mundo, né? Como diria Gandhi, não compartilhe uma coisa,
Não faça uma chamada de vídeo, fazer uma live tirando uma brincadeirinha. Não, tem uma dor, tem algo que nós não sabemos o que está acontecendo e muitas vezes é genética. Então, eu acredito que precisa de mais amor, sim. Você acredita é que tudo aumentou, com essa questão de redes sociais, tudo aumentou. Era restrito, então você não sabia o que estava acontecendo, você não via, a pessoa não tinha como se expor tanto, você não sabia como era de verdade. Mas você acredita que essa maldade, assim, né, das pessoas, essa coisa de querer ver o outro numa situação ruim, para ele ser o melhor, você acha que já era assim ou se acentuou de uns tempos para cá? Talvez a possibilidade de você, como diz, acho que é Leandro Carnal que fala isso. Hoje em dia todo mundo é psicólogo, todo mundo é médico, todo mundo é advogado. Todo mundo sabe, né? Tudo. A rede social promove isso, né? Você opinar pelas coisas. Então, talvez isso daí dê um acesso mais de prolongar certas situações. Sim. Porque parece que aumentou a maldade, aumentou as coisas, né? Porém, a gente tem que nem Augusto Cury que diz, né? Que a gente, nem com um terminal de câncer, você tira a esperança. Não. Então, eu acredito que tem muita coisa boa, muita gente fazendo um trabalho lindo, né? Muitas coisas acontecendo nessa pandemia, um lado muito lindo aí do ser humano, né? Que a gente tá vendo tantas coisas acontecendo de voluntariado. Então, eu acredito assim, existe, mas a gente tem que acreditar, não pode perder a esperança nos bons e lidando mesmo com as dificuldades que se apresentam, que faz parte da nossa vida, alegria, tristeza, saúde, doença, vida, morte, é dualidade, né? Somos humanos. Por isso que eu quis que você falasse, quis mostrar o padre Haroldo Duran, por causa dessa questão aí mesmo do amor, uma coisa bonita, dá pra gente falar, dá esperança futuro. Mas como você já entrou nesse assunto, queria falar, como é que você vê agora depois, esse período, se Deus quiser e as coisas forem... Como é que você vê essa atuação, a cabeça das pessoas aí nessa saída da pandemia, nesse novo futuro, nesse novo normal? Como é que você vê isso? Então, eu acredito que nós estamos ainda nesse processo, está tudo muito incerto, a gente não consegue muito programar como vai ser a nossa rotina, não conseguimos ainda muita coisa saber do desemprego que está pela frente. Então, eu acredito, estamos pegando um fôlego aí, né, com a vacina, né, algo que já traz uma esperança, uma luz aí para nós, mas eu acho que é um dia por vez. Não dá para sonhar muito. Não, eu diria que a gente tem que viver... começar o dia, se organizar, chegar no dia, vamos para o dia seguinte, para não entrar na ansiedade. Aí entra a meditação. Eu já entrei na ansiedade aqui. Aí que eu entro, aí a doutora Clay Blights, neuropediatra, a doutora Luciana, psicomotricista. Mas aí, Luciano, entra realmente aí que eu faço uso da meditação, o mindfulness, né? Nós não sabemos, estamos ainda... Então, o que nós temos por hoje? Então, viver o melhor hoje. E a meditação, que é um minutinho, você faz, você sente o efeito. É algo que em qualquer lugar você faz uma prática. Então, é isso que eu venho trazendo. Vamos viver o que nós temos hoje, o que nós temos de concreto hoje. E torcer para um futuro melhor, com certeza, né? Tantas crianças nasceram nessa pandemia. Tantas crianças aí que estão se apresentando no mundo, né? Trazendo tanta coisa. Então, acho que vamos pensar que se estamos passando por isso, aqui entra uma parte da constelação, né? Tudo está como tem que estar. Tá? Eu aceito o mundo assim como ele é. Eu me aceito assim como estou. A minha mente está serena. E eu me apego a isso. Respira, né? Faz um mindfulness e pronto. Você falou dessas crianças... Você já tem uma vasta experiência, sempre trabalhou nas escolas, trabalhou nos seus espaços aí com crianças e tal. Você sentiu uma mudança, um desenvolvimento, que eles falam, né, da geração X, geração Y, essa nova geração. Você vê uma mudança na cabeça, nas crianças? Você vê que elas são diferentes, assim, estão se desenvolvendo nesses últimos 20 anos? O ser humano, as crianças, elas estão vindo diferente? Eles têm uma habilidade que talvez nós não tínhamos, né? Eles têm uma habilidade talvez dessa própria atenção alternada, dividida. Eles estão
estão assistindo o YouTube, estão conversando no WhatsApp, estão olhando no Facebook. Então, eles têm uma agilidade, uma rapidez, uma desenvoltura para fazer PowerPoint, para fazer trabalho. Até eu me admiro, as minhas amigas da faculdade aí, a turminha que me ajuda no que se faz necessário, a habilidade que eles têm. Sim. Então, só que entra talvez uma necessidade de mais hábito de leitura, a comunicação, né? Agregar mais o vocabulário, entrar no mundo mais da imaginação, de não olhar tanto o externo, que acaba tendo muito isso, as redes sociais promovem isso, né? O olhar para o outro. E quando a gente olha para o outro, a gente não está olhando para a gente, as nossas necessidades serem atendidas. Então, eu acredito que tem, sim, uma alteração e faz parte. Faz parte Se da é evolução. boa, ruim, não sabemos, né? O certo, errado. Então, e se adaptando. Eu acredito que nós temos que nos adaptarmos para não ficar na indignação, na frustração. Você tem que acompanhar o desenvolvimento. Isso, e não idealizar, né? A gente sofre quando a gente idealiza. Tá? Daí não sai como você quer, você se frustra. Então, tem o sonho, encante, tem essa magia, né? Uma ilusão, porém, está compatível com a realidade, com a perspectiva que você está vivendo. Então, é isso. E eu acho que os jovens, ele tem uma dinâmica realmente diferente de lidar com as coisas, de interagir, de fazer acontecer. Minha menina tá lá prestando atenção, fechar com fone de ouvidos, fala pra Karen, tal. Daí ela, eu acho que não, quer dizer, ela tá prestando atenção, cara, no que a gente tá falando, e fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Então, e isso é legal, muitas vezes eles conseguem, mas muitas vezes o que acontece, às vezes acomete a atenção focal, que é a atenção direcionada a um objeto. É concentrar e sustentar daquilo. Daí é onde entra a distração. Daí que às vezes está fazendo muita coisa, mas ao mesmo tempo está tudo solto. Não está absorvendo. Não está indo para memória de curto prazo, memória de longo prazo, que à noite dormir bem. Eles não estão dormindo, né? Hoje em dia os jovens vão dormir mais tarde, acaba saindo de uma rotina. E a gente sabe que o sono, é que nem cada um que chega para mim, eu falo, sono é negociável. Não negociamos o sono. Tem que deitar no horário, acordar. O mundo onírico, o mundo dos sonhos, das imagens, Freud estudou muito isso na psicanálise, né? Ele é como fizesse, até assim, uma metáfora, né? Como tirasse de um lixo e fosse reciclar em outro, fazer uma reciclagem. Então, você também, quando você está dormindo, está acontecendo uma química ali que está tendo alterações hormonais e tudo mais. Então, isso está cometendo não dormir, vamos pôr as 8 horas aí de sono, e dormir bem, né? Porque às vezes vai dormir com aquela... Os oftalmologistas vêm trazendo muito isso no congresso que eu fui. A tela, mesmo você mudando a cor da tela, afeta o estado seu de entrar no sono no sono dos sonhos, o sonho mais profundo. Então, tem essas mudanças que nós estamos tendo, sim. Tudo é mudança, todo mundo a vida é muito dinâmica, as coisas vão acontecendo mesmo e não... A gente tem que acompanhar. Carolina Delangeli, beijo para Eliane Prado, sou sua fã número 1. Tribuna das Águas é 1000. O Hernandes dos Santos está acompanhando a gente. O Rubens Jardim está mandando uma mensagem aqui para você carinhosa. Para a Cris, né? Muito carinho por ela. Grande amiga do meu filho. Rubens Jardim. Henrique, como é que ficou a nossa enquete aí? Tem como pôr na tela? Na tela não sei colocar. Então fala pra gente o que deu aí. A enquete é se você já sofreu bullying. O sim deu quanto? Que você já sofreu bullying alguma vez? 50% já e 50% não? Tá. Olha lá, meio a meio. Cris, tempo nosso já, a gente pensa que demora, né? Vou falar 1 hora, tá? Mas viu que já foi mais, o programa passou de 1 hora já. Queria deixar o microfone aberto, algum assunto que a gente não falou, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal, e também deixa aí os seus espaços aí, telefone, contatos, se o pessoal quiser. Eu sei que você está com a agenda cheia, né? Mas se você quiser deixar aí, o pessoal quiser quiser te procurar aí, que gostou da entrevista, gostou dos assuntos, fica à vontade. Tá, obrigada. Eu trabalho, então, com crianças e até os 100 anos aí, 100 mais, né?
trabalho não só voltado com as questões do bem-estar, mas sim as questões também relacionadas a mal de Parkinson, né, esclerose lateral amiotrófica, demência sênior. Eu venho trabalhando muito essa parte aí com também os idosos e atendo em Monte Sião, atendo em Águas de Lindóia, conciliando os meus estudos, a minha formação aí na psicologia com o meu trabalho. E minha família, né? Meu marido, meu filho aí, que são meu porto seguro, desde então estão aí comigo nessa jornada, me incentivando. Eu sei que eu tenho esse carinho, esse afeto, esse compartilhar. Não estou chegando se não fosse por eles. Tem todo... Então, é somente agradecer aí. E a frase do professor Hermógenes, eu acho que carrego sempre comigo. Entrego, confio, aceito e agradeço. E se você quiser, a gente faz uma mindfulness agora, uma meditaçãozinha de 1 minuto. Vamos fazer. Temos tempo? Vamos fazer. Então, eu já vou encerrar e a gente faz a meditação encerrando. Ok. Agradecer a todos. Primeiro, os programas pra gente foi especial. Isso aqui foi uma aula pro futuro papai aí, pro Henrique. Que já vai sabendo aí como é que você vai ter que tocar o futuro aí. Já vai fazer meditação, porque você nunca mais vai dormir. Né? E o futuro Lucianinho Júnior aí, o futuro Luciano, o filho dele vai chamar Luciano também. Se for menino, vai chamar Luciano, ele já escolheu o nome. Luciano Gessiani. E é isso aí. Então, até a semana que vem com mais um programa Tribuna Podcast. Semana que vem. E no dia 18, acho que nós vamos fazer um programa especial, nós estamos elaborando aqui, que é aniversário de 2 anos do programa. Vamos fazer uma comemoração aqui, nós estamos combinando direitinho aí, fazer um programa bem bacana também, programa musical, tá bom? Obrigado a todos e até a semana que vem com mais um programa Tribuna Podcast. E nós vamos fazer agora uma meditação aí para todo mundo, a gente encerrar de uma forma tranquila. Perfeito, Luciano, muito obrigada Tribuna por estar aqui compartilhando, fiquei muito feliz com o convite. Muito bom o programa. Foi muito bom, muito agradecer. Foi bacana, tá sendo bacana. Esse mindfulness é atenção plena, é uma coisa de 1 minuto, é só para você oxigenar mais o lobo frontal, que está responsável pela atenção, diminuir um pouquinho o sistema inibitório, que é a impulsividade, tá? Então é coisa que você pode aderir e fazer todo dia, em algum minuto aí, parar e exercitar em qualquer lugar. Os pés ficam no chão, as mãos a gente acomoda sobre as coxas. É legal soltar um pouquinho a cabeça, a gente tá com máscara, pode abrir um pouquinho a boca, soltando a mandíbula, o maxilar. E gira um pouquinho só para sentir a região cervical. E faz para o outro lado. Sente o barulhinho, os sons. E pronto, deixa o queixo paralelo ao chão. Distancia a orelha dos ombros. Leva atenção para os seus pés. Para os joelhos. Para a sua coluna, da base, os glúteos. Chegando lá na região da nuca, perceba os ombros, distancie um pouquinho mais os ombros das orelhas, deixando ceder. Sinta seus braços e mãos. A cabeça, todo o couro cabeludo, a sua face. Perceba o corpo todo. Perceba os sons mais distantes, apenas ouvindo. Os sons mais próximos, os sons da sala, do ambiente que você está. E perceba a sua respiração. Leve atenção nas suas narinas. Sinta devagarzinho o ar entrando pelo nariz. E sinta o ar saindo pelo nariz. O ar entra pelo nariz, você enche um pouquinho a sua barriga, expandindo a barriga, como se fosse uma bexiga. E quando o ar sai, você solta um pouquinho, soltando pelo nariz e puxa o umbigo para dentro. E mantenha atenção na sua respiração, na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. Deixa agora a sua respiração livre. Leva atenção no pontinho entre as sobrancelhas, mantendo seus olhos fechados. Apenas observe. Como se estivesse olhando para uma tela escura.
Isso. Respira profundo. Solta o ar pela boca. Mais uma respiração. E prepare para abrir os seus olhos. Abre os olhos, respira. E libera uma vogal A. Isso. Esse pontinho entre as sobrancelhas, a gente diz esse ponto para manter a atenção no foco. E nisso pode ficar um tempinho a mais. Conforme a gente vai aderir na prática, pode ficar um pouco mais tempo aí e depois já volta. Mas é coisa de 1 minutinho aí que você pode fazer, aderir para o seu dia a dia. Vamos aderir ao dia a dia. Tá bom? Ok, muito obrigada. Obrigada aí pelo apoio, pelas fotos, tudo muito bom. Tá, joia. Até semana que vem. Até.